Alguém aqui já percebeu que existem diferenças entre masculino e feminino? Alguém percebeu? É um grande mistério. Nosso casamento, eu e Pamela, melhorou muito quando mudamos o paradigma, casamos para sermos a imagem de Deus. Nos primeiros 10 anos do nosso casamento, tinha muita mudança. 3 filhos nasceram, mudaram de um país para o outro, muita correria. E começou a aparecer estresse entre eu e Pamela. E parte desse estresse foi eu olhar para o casamento como sendo a fonte de felicidade. Meu paradigma de casamento não estava bem definido. Agora, Pamela foi criada num lar cristão. O pai e mãe vieram ao Brasil em 1953 como missionários. Então ela viu a imagem de Deus. A partir do momento que ela abriu os olhos nesse mundo, ela viveu na presença de 2 pessoas não perfeitas, mas pessoas vivendo e mostrando que o amor existe. Então ela não conseguiu explicar para mim. Eu não queria talvez ouvir. Mas quando mudamos esse primeiro paradigma, mudou muita coisa. Mas também tínhamos que mudar uma ideia que eu tinha na minha mente sobre o que significa ser homem, masculino. E especialmente sobre como tomamos decisões no casamento. Porque na minha mente, masculino era simples. E o feminino era um mistério. Era mais ou menos assim, para mim. Na minha mente eu era profundamente simples, é só dar comida e ligar. E eu funciono. Mas quando eu pensei nessa coisa maravilhosa, a Pamela com quem eu casei, eu pensei, eu não sei mexer com isso, eu não sei equilibrar isso, eu não estou entendendo o que é que ela está pensando. Eu comecei a pensar que tinha um defeito de fábrica, alguma coisa estava errado. Então, de uma certa forma, meu paradigma de casamento e ser homem era um paradigma assim. O homem é o líder do lar. Até uma declaração bíblica. O homem é o líder do lar. O problema não era com a declaração em si. O problema estava na ideia, o que significa ser líder. E na minha mente, líder é quem decide. Como um bom americano, de uma cultura onde fazer bem feito significa muito, e quem faz muito melhor do que os outros ganha mais. Uma cultura que valoriza muito liderança no sentido de fazer acontecer, resolver, consertar. Você coloca a ideia, o homem é o líder na cabeça de um jovem marido, então ele vai tentar consertar sua esposa. Ele vai tentar tomar decisões boas, corretas e fazer a coisa andar. E tudo isso eu fiz no nome de Deus. Porque a Bíblia fala. Mas eu precisava que Deus trabalhasse na minha vida a minha ideia de o que é ser masculino, o que significa o feminino e o que significa ser líder. E Deus me levou para Gênesis capítulo 2. E na minha angústia, meu cansaço, minha frustração, ele modificou meu paradigma. Ele começou primeiro com a minha ideia de o que é masculino. Deus estabelece a origem do masculino. A origem do masculino é divina, é uma ideia divina, e pública, visível. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Um homem se tornou um ser vivente. Eu descobri uma teologia aqui nesse versículo com as palavras do pó
e é uma teologia McCord. Agora, teologia McCord é opcional. Pode jogar fora, pode ficar, mas talvez você ache interessante. A minha teologia do pó é que a razão porque o homem é mais sujo que mulher é porque o homem tem um relacionamento desde o início com pó. Explica muita coisa, não é? É uma doutrina bem útil. Mas, na realidade, a ideia de pó da terra é a ideia bem mais profunda. O homem foi feito da matéria-prima da criação, pó. Ele foi criado pela matéria-prima da espiritualidade, que é, literalmente, a presença de Deus. Então, o masculino é um contato com o divino e contato pé no chão com as coisas visíveis e uma ligação íntima com as coisas invisíveis. Então, o masculino tem um espaço muito grande para o invisível, ele também tem um espaço muito forte para as coisas visíveis. E o masculino tem essa tendência para as coisas visíveis e públicas. O ser masculino começa seus pensamentos naquilo que ele vê, naquilo que ele toca, naquilo que é para ele visível. Mas também Deus estabelece o papel do masculino, cuidar e cultivar as satisfações que Deus lhe deu. O Senhor Deus colocou o homem no jardim de Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, o masculino, segundo a Bíblia, tem uma ligação com o pó da terra, com a presença de Deus, a presença invisível de Deus, mas também ele tem uma sensação embutida no seu DNA de manter funcionando o que deveria funcionar, de cuidar e cultivar da natureza, das coisas visíveis. O homem gosta de ter seu espaço, que ele defende, que ele cuida, que ele guarda, que ele tenta melhorar. Então ele tem essa ideia que depende de mim, esse ambiente. Agora, para quem mora numa cidade, como a gente mora perto de São Paulo, ninguém domina nada. Ninguém consegue dominar nada. A gente é vítima de coisas fora do nosso controle. Mas quando o homem está no campo, quando o homem está no mar, como os nossos amigos viajando de barco, quando os homens estão vivendo mais perto da natureza, a gente sente dentro de nós uma conexão com essa razão original. Na cidade é muito difícil o homem sentir muita vontade, só pela carreira que ele governa a coisa, só pelo título, só pela competição. Mas no início era um jardim generoso, bonito, e o homem foi colocado lá sozinho. No início da Bíblia, Gênesis 1, parece que Deus criou Adão e Eva no mesmo momento. Mas lendo Gênesis capítulo 2, a gente vê que Deus criou o homem primeiro. Infelizmente, essa ideia que o homem foi criado primeiro deu um paradigma para certas pessoas que o homem é primeiro porque ele é mais importante. O homem é primeiro porque ele tem mais influência. Mas isso não é a ideia. Se você olhar bem o que está acontecendo, Deus está ensinando a Adão o seu papel no universo, o seu papel no amor, seu papel na imagem de Deus. Também ele está dizendo para ele que Adão precisa de alguma coisa, porque o homem sozinho, ele bate no seu limite. Então, Deus cria o homem primeiro, não porque ele é mais importante, não porque ele tem mais influência, não porque ele tem que decidir tudo. Ele cria Adão primeiro para ele entender onde fica o limite de um ser perfeito. E o limite é revelado assim: falta para o masculino 3 coisas: companhia, alguém com quem compartilhar o que está acontecendo, ajuda de alguém nas tarefas de manter um ambiente lindo e bonito, e igualdade. Quando eu casei com a Pamela,
Eu ganhei imediatamente companhia. A Pamela é sensacional. Como companhia, a gente poderia viajar 3, 4 dias juntos de carro. Temos feito isso muitas vezes nos Estados Unidos, só nós dois. E é uma festa só nós dois, porque ela é tão boa companhia. E eu ganhei isso na hora que eu casei com a Pamela. Ajuda, ela brinca comigo, sendo que eu sou caçula, tenho 6 irmãs, que quando eu nasci, deveria ter me chamado Príncipe Charles. Porque eu nasci com um dom, é o dom de ser ajudado. Acho que tem muito marido assim, não tem? Mas eu tenho esse dom de uma forma plena. Eu recebo ajuda muito bem, com quase perfeição. Mas meu paradigma de líder criou um problema no meu casamento, porque meu paradigma de líder era muito, muito bonito até. Eu gostei, não é bíblico, mas eu gostei. Meu paradigma do nosso sistema de decisões era Carlos decide. Eu achei lindo esse sistema. É muito eficiente, é muito rápido e, na minha opinião, sempre a decisão certa foi tomada. Carlos decide. O único problema é que um ambiente onde somente Carlos decide impede eu experimentar com a Pamela igualdade. Então, eu tinha problema. Eu sou líder, a Bíblia fala, mas se líder significa tomar as decisões, então eu estou fazendo o que meu papel me exige. Mas Gênesis 2 descreve uma união entre Adão e Eva chamada uma só carne. Uma sensação de igualdade até o ponto de não saber onde eu paro e ela começa. Ou onde ela começa, eu paro. É uma só carne, como se fosse a gente estivesse vivendo uma união verdadeira, como vive a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então tinha um problema. Então Deus tinha que me ajudar. Então Ele começou a mexer na minha ideia de masculinidade. Deus estabelece a origem do feminino, origem divina e particular. A origem da mulher é divina. Foi iniciativa divina, mas o lugar de onde ela vem é diferente. Ela não vem do pó. Ela vem de uma outra matéria-prima. Ela vem do corpo do homem. E ele não é feito menos porque ela é tirado dele. Ele continua sendo Adão, mas ele vive uma ilustração, uma metáfora, a partir daquele momento que Deus cria ela, que ela é igual a Ele. E ela é o que falta. Ela é exatamente o que ele percebeu quando ele estava sozinho. Ela é ajuda, ela é companhia, mas também ela é carne da carne dele. Ela é igualdade. Agora, eu tenho uma teoria também, outra teologia do McCord, que a razão por que Deus fez ele dormir era para ele não opinar. Faz mais assim, por favor, aqui. Eu prefiro assim. Tira essa emoção, não gostei dessa. Botou ele para dormir, para ele não opinar. E também nos ensina uma lição, que só Deus é capacitado para fazer cirurgia na nossa esposa. Entendeu? Nós não podemos modificar a outra pessoa. Nós temos que ser curados da tendência de achar que nós temos um dever ou direito de modificar o que Deus fez. Nosso papel é abraçar o que Deus fez e não fazer cirurgia naquilo que Deus fez. Então, tudo isso estava acontecendo no meu casamento
E ele continua me ensinando. Adão reconhece o papel da mulher, manter viva com o homem a total imagem de Deus. Adão reconhece isso. E a Bíblia é bem clara quando diz assim: disse então o homem, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Dá para ver nesse trecho igualdade? Dá para ver a paixão que ela tem para ela, além de ser quem ajuda, quem é companheira. Ele está gritando em voz alta, igualdade. Igualdade. Adão reconhece o papel da mulher. Por isso, esta razão, o homem deixará a mãe e o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, ou realidade. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Essa ideia de nudez e não sentir vergonha, não tem nada a ver com sensualidade. A ideia de nudez, nesse trecho, é um nível de conforto que um ser humano masculino pode sentir na presença do feminino quando estão sendo um e a imagem de Deus. Eu chamo isso, e nós chamamos isso, Pamela, de um círculo de intimidade. E foi aqui que Deus começou a trabalhar comigo, através dessa perspectiva de masculino e feminino. Acho que você está anotando aí, talvez se eu pulei assim. Agora eu entendo que Deus criou a Pamela para ser exatamente as três coisas que eu falto quando eu tento ser a imagem de Deus sozinho. São três coisas que eu preciso para ser a imagem de Deus. Eu creio com todo o meu coração que qualquer ser humano pode glorificar a Deus e pode amar. Uma pessoa solteira, sim, pode revelar uma coisa da imagem de Deus. E amar e glorificar a Deus. Mas a ideia original de Deus era o masculino e feminino revelar a imagem de Deus juntos, porque Deus é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Gosto muito de pensar na Pamela como o Espírito Santo do nosso relacionamento. Que ela é guardiã das coisas invisíveis do nosso relacionamento. Ela é a pessoa que é como um software, que guarda tudo, toda a parte interior do que aconteceu na família McCord. E que ela não influencia pela força física nem visível, mas ela traz uma influência de dentro para fora. Eu entendo mais como hardware, a parte de fora, que traz contexto e proteção e ambiente para o amor funcionar. Mas eu vejo eu e ela como sendo um. E Deus tem que modificar minha maneira de pensar sobre o masculino e feminino. E especialmente, Ele tinha que me ensinar que o grande segredo de um casamento feliz é desenvolver a capacidade de tomar decisões a dois. E eu precisava entender que Deus criou eu e Pamela para ver a realidade de duas perspectivas diferentes. A Pamela não tinha defeito da fábrica. Ela estava simplesmente sendo o que o feminino é. Ela estava interpretando para mim o que eu não consegui ver. Porque a mulher, por natureza, ela vê da maneira que ela foi criada. Ela foi criada de dentro para fora. Ela veio de dentro do corpo de Adão. Então, a perspectiva dela é sempre olhar a realidade de dentro para fora. E eu, como masculino, que foi feito de fora para dentro, no sentido que eu fui feito primeiro de pó da terra e depois veio a vida dentro de mim, a minha perspectiva é sempre de fora para dentro. Então, estamos vendo tudo que precisa ser visto. Mas a Pamela não está me resistindo quando ela fala o que ela vê, o que ela sente, o que ela quer. Ela não está me resistindo. Ela está me revelando a parte da decisão que eu não consigo ver.
que eu não consigo entender completamente. Por exemplo, vamos imaginar que um homem aqui trabalha numa firma aqui perto de Jundiaí, ou Campinas, ou São Paulo, e você trabalha muito e você faz muito bem o seu trabalho. E um dia, seu chefe chama você para o gabinete e fala para você: gostamos muito de você, gostamos do seu trabalho, queremos promover você. E nós vamos mandar você para Salvador, Bahia, para assumir liderança da nossa fábrica em Salvador, Bahia. Agora, todo homem aqui entende o que sobre isso. Se você falar não para o seu chefe naquele momento, o que acontece com sua carreira? Você corre o risco de perder seu emprego. Porque quando o masculino fala com o masculino, normalmente chefe de fábrica é masculino, e normalmente quem está sendo promovido hoje em dia, muito mais do que mulher, é o homem, é muita conversa masculina. Então, o homem, ele diz: obrigado, chefe. Aí ele vai para casa pensando o quê? Que bom que eles gostaram de mim, que bom que eles vão me pagar mais, que bom que eu tenho um futuro com a companhia. Ele chega em casa com essa perspectiva masculina e ele fala para sua esposa: querida, boa notícia. Eu fui promovido, vão me pagar o dobro, mas nós vamos para Salvador, Bahia. Qual é a primeira pergunta da mulher? E a minha mãe? Ela está sendo rebelde? Segunda pergunta: tem escola boa? Tem médico bom? Isso, e o homem entra quase em pânico. Por quê? Porque ele pensa que ela está tentando resistir a algo que não pode resistir. Por quê? Porque ele está vendo um lado da realidade. Mas ela está revelando o quê? O outro lado da realidade. E se seu alvo é revelar a imagem de Deus, é amar, Deus criou a mulher para ver o que o homem não vê. Para sentir o que o homem não sente. Para perceber o que o homem não percebe. Por quê? Para que qualquer decisão que é tomada leve em conta a realidade inteira. Mas se o sistema de tomar decisões é Carlos decide, então nós vamos ter uma vida pública bem organizada, mas é bem provável que vamos perder a parte íntima dos nossos relacionamentos. Então Deus tinha que me revelar que eu precisava entender que a Pamela, me oferecendo uma visão diferente do que eu vejo, não é resistência, é contribuição. Faz parte do amor. Porque o Pai, Filho e Espírito Santo não tomam decisões sozinhos, eles sempre tomam decisões a três, em união. Então nós criamos no nosso casamento a ideia do coração. Quem aqui seu coração está batendo? Levanta a mão. Está vendo alguém que não levantou a mão? Quanto tempo demora a gente saber se o coração de alguém aqui parar de bater? Quanto tempo demora para revelar isso? Segundos. Eu não vejo o seu coração. Eu não ouço o seu coração. Mas eu sei que você está olhando para mim, bem sentadinho, respirando, que está batendo. O que é o coração de um casamento feliz? É a capacidade de um casal, na intimidade, na nudez, numa área de conforto, chamado círculo de intimidade, ver a realidade inteira perante Deus e tomar decisões a dois, para a glória de Deus. Amém? Quando mudamos isso, salvou o nosso casamento. Porque se não tivesse mudado isso, teríamos sofrido um infarto. E eu, depois de muitos anos de aconselhamento com os casais, posso afirmar que divórcios não são resultados de pessoas más.
Normalmente, divórcios é como um infarto, que ninguém queria. Mas aconteceu. Porque não conseguiram tomar decisões a dois. E, eventualmente, quem não toma decisões a dois num casamento, acaba dizendo que adianta. E de um momento para outro, você vê um casamento que parece lindo por fora, e um dia morre tão rápido. Porque tem que ter um círculo de intimidade, nudez, onde você pode ser você, seu esposo pode ser ela. É interessante que o homem, o masculino, aprecia muito o fato que Deus fez a mulher biologicamente diferente. O homem aprecia que o corpo da mulher tem função correta e ele aprecia. Mas quando ela fala o que ela pensa, ele pensa que é defeito de fábrica. Mas também foi criado para abraçar. Porque não é resistência. Normalmente é simplesmente alguém dizendo, antes de a gente decidir, vamos ver tudo. E depois a gente decide. É muito lindo. O coração, na Bíblia, é aquele lugar no ser humano onde as decisões são tomadas. É o centro executivo da experiência humana. Cada batida do coração dá vida. Cada decisão tomada deve dar vida para o homem, a mulher e todos que eles amam, incluindo-os nas satisfações de Deus. Se você quiser fazer uma coisa interessante, faz uma lista de quantas decisões vocês tomaram para somente fazer esse curso aqui hoje à noite. Só para vocês separar essa noite, chegar aqui, gastar esse tempo. Se você fizesse uma lista do número de decisões que você tomou, você vai ficar assustado. Mas você toma milhares de decisões com sua esposa, com seu marido. E a qualidade desse ambiente, do coração forte, batendo, cada vez que você toma uma decisão a dois com sua esposa, deveria dar vida para seu casamento. Então esse é o sistema que Deus criou. A saúde de um casamento está no processo de tomar decisões juntas. Decisões que preservam e aumentam as satisfações recebidas de Deus. Se o seu alvo é ser a imagem de Deus, se o seu alvo é criar um ambiente onde o amor não para, então sua maneira de tomar decisões é extremamente importante. Eu estava tendo um problema com o nosso filho Kevin, quando ele tinha uns 16, 17 anos de idade. Estava ganhando muitas multas de trânsito, ele estava em rebelião contra a fé, e eu estava com muita briga com Kevin. E um dia eu estava saindo para o trabalho, e naquele momento, quando eu estava saindo da porta, ele escolheu para falar, pai, peguei mais uma multa. Aí eu entrei quase em pânico e raiva. E a Pamela, ouvindo tudo isso, eu fui embora para o serviço, para o trabalho, muito chateado. A Pamela tinha que ficar lá para cuidar dele em casa, e ele era desse tamanho naquela época, muito forte. Ele ficou muito bravo, chateado comigo, ele foi para o quarto dele, e quando ele chegou na porta do quarto dele, ele bateu na porta com a mão e quebrou a porta. Fez um buraco grande na porta. Agora ele tem um problema, ele tem multa e acabou de quebrar a porta. A Pamela, sabendo que eu estava no fim da minha paciência, ela disse, Kevin, seu pai não aguenta ver essa porta quebrada. Eu vou na livraria cristã, vou comprar um pôster com versículo bíblico e eu vou colocar aqui, eu vou salvar sua vida. Eu voltei naquele dia, vi um pôster cristão na porta do Kevin, pensei que houve uma conversão na casa, glória de Deus. Levou 2 anos para a Pamela confessar para mim um dia, na presença de Kevin, quando ele voltou para Deus, porque aquele pôster estava lá. Ela achou que eu tinha maturidade suficiente, finalmente, para aguentar. Isso é mulher. Salva o amor. Guarda o amor. Decisões que levam em conta a vida divina, pública e particular.
leva em conta tudo o que está acontecendo e realmente que funciona. Vou passar isso aqui. O processo das decisões, círculo da intimidade e a vida pública. Eu quero recomendar, e eu termino aqui, amanhã à noite vai enfatizar um pouco mais isso. Eu não sei como é que vocês tomam decisões, mas eu quero te dar uma coisa que funcionou para eu e Pamela. Crie no seu casamento um círculo de intimidade, onde ninguém entra. Ninguém. Só homem e mulher e Deus. E creia que nesse círculo vocês podem revelar quem são vocês. Podem viver na nudez bíblica, que não tem nada a ver com sensualidade. É você ser o que você é. E não ter medo de alguém julgar você ou querer fazer cirurgia em você. É um lugar para você revelar o que você pensa, o que você sente, o que você quer. Não porque você quer forçar, mas porque você quer que o amor não pare. Para que a decisão tomada seja uma decisão na união e na igualdade. Moldados e finalizados em particular. Quando você está lá dentro, você vai moldar e finalizar e representados publicamente pelo homem. Aí vem o papel do masculino. Eu descobri uma coisa, não sei se vocês vão concordar, não sei se até vão entender, mas baseado naquilo que eu entendo hoje do meu papel como masculino, meu papel não é decidir tudo. Meu papel é decidir com a Pamela. Mas uma vez que a decisão é tomada, quem veste a camisa da decisão sou eu. Se alguém vai atacar a decisão, vai ter que me atacar. Se alguém vai criticar a decisão, eles vão falar comigo. E eu entendo masculinidade assim hoje, baseado na vida de Jesus. Ser masculino não é dominar. Ser masculino não é decidir tudo. Ser masculino é amar primeiro. Ser masculino é perdoar primeiro. Ser masculino é sacrificar primeiro. Ser masculino é, se necessário, morrer primeiro. Por que nós amamos Jesus? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Jesus foi criado masculino. Porque Ele veio amar primeiro. Não porque masculino é melhor. Porque masculino ama primeiro. E nenhuma mulher que eu conheço tem dificuldade em seguir um homem que ama primeiro. Nenhuma mulher cristã que eu conheço tem dificuldade em tomar decisões com um homem que ama. Quando nós fizemos esse ajuste, houve uma libertação no nosso casamento. Hoje, eu entendo e aceito que Deus me deu a Pamela para ver o que eu não vejo, sentir o que eu não sinto e amar de uma forma plena. E eu recomendo para casais que vão casar, cria um círculo de intimidade. Expulsa todo mundo. E fica só vocês dois e Deus. E Deus, naquele círculo, vai escrever uma história única do seu amor. E no fim da sua vida, você vai falar, fizemos. Fizemos. Vai ser uma história de duas pessoas fortes, capazes, que entenderam o poder de ser um em Cristo Jesus. Amém?
Eu espero que você possa entender isso bem. O alvo é a inclusão de todos. Amanhã à noite vou repetir um pouco disso. Eu gosto muito dessa declaração. Tudo de você, somado com tudo de mim, para todas as pessoas que precisam do nosso amor. É assim que eu vejo agora meu relacionamento com a Pamela. Eu gostei do Carlos Decide, mas eu gosto mais de nós decidimos. E Carlos veste a camisa e ama primeiro. Eu me sinto masculino finalmente na minha vida. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de sonhar em casamentos felizes, momentos juntos tomando decisões. Eu peço que o Senhor abençoe os nossos lares, para que possamos viver como Tua imagem e tomando decisões a dois para a Sua glória. Nos ajuda a ser o que o Senhor quer nos nossos casamentos, nas nossas famílias. É no Seu nome que eu oro. Amém.